Oi, gente, voltando aqui com a nossa websérie Envelhecer Jovem, falando sobre menopausa. Para vocês entenderem como é que é essa finalização e como é que tudo está incluído no ser humano, assistam os outros vídeos sobre os hormônios, sobre a cascata hormonal e como é que a gente pode interferir de uma maneira ativa, mesmo sem ter um médico, porque se nós começarmos melhorando a mucosa do intestino, melhorando a inflamação intestinal, todo o resto vai melhor. Primeiro, nós teremos que nutrir o cérebro. Para a gente nutrir esse cérebro, nós precisamos comer os nossos alimentos, frutas, verduras e legumes e, além de tudo, água. Mas vamos falar sobre a menopausa, sobre como é que a cabeça, né? Lembra que eu sempre gosto de desenhar o ser humano com a cabeça e o corpo, e a gente não se entende nessa relação. Mas tudo começa nessa região chamada hipotálamo, onde nós temos a glândula hipófise e a glândula pineal. A pineal produz melatonina, que é um hormônio muito importante, porque para o ser humano, para nós, mulheres, os homens também, mas principalmente as mulheres, para a gente ter energia, sempre que nós falarmos de energia, nós vamos estar falando de melatonina, nós vamos estar falando de hormônio T3, também sobre o cortisol, também sobre dehidroepiandrosterona, tudo isso em equilíbrio, e também os nossos hormônios femininos, que no vídeo anterior vocês vão ter sobre o estradiol, o estriol, o estrona e da onde tudo isso vem. Quer dizer, tudo está interligado. A energia do ser humano não é assim, eu estou na menopausa porque eu não menstruo mais, é por isso que acabou todo o meu ânimo. Não. Às vezes, simplesmente para eu ter um ânimo, para eu ter energia, eu preciso ter T3. Eu não começo sempre tratando o equilíbrio hormonal dos pacientes pelos hormônios sexuais, mas sim pelos hormônios tiroidianos, porque nós precisamos do T4, só que T4, o único órgão que usa T4 é o cérebro. É aqui que o T4 vai ser utilizado. Nenhuma parte do corpo utiliza T4, a não ser o cérebro. O resto do corpo utiliza T3. E olha que interessante, para que um hormônio que é produzido na hipófise, chamado hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante, o FSH, para ele agir, para ele estimular os seus ovários a amadurecer, a produzir, a liberar esse óvulo, ele precisa de T3. Se eu não tenho T3 livre, eu não consigo nem fazer com que esses óvulos se amadureçam, né? Porque eles ficam ali, nós nascemos com eles todos guardadinhos em repouso, e uma vez por mês nós vamos estar, seja no ovário da direita, seja no ovário da esquerda, eliminando um óvulo. Por isso que mulher normalmente ela sabe quando é meu ovário da direita que está ovulando ou é o da esquerda. Normalmente é um só. E quem estimula isso é o hormônio folículo estimulante. Quando esse óvulo já está estimulado e o momento correto dele ser lançado, né, dele ser realmente liberado por amadurecimento, é quando o hormônio luteinizante faz isso. É um comando onde realmente esse óvulo vai estar pronto para caso aconteça, né, a fertilização, e acontece a fertilização aqui nas trompas. Depois isso viria para o útero e aconteceria a nidação, onde o feto se prenderia. E aqui começa toda uma gestação. Tá, mas não estamos falando de gestação. Estamos falando pior, né? Da menopausa. O que significa a menopausa? Significa que esse ovário, ele não tem mais os óvulos. Que o FSH e o LH, se vocês olharem no valor de referência, se nós desenharmos aqui um gráfico, olha, para representar o FSH e o LH, quando a gente é jovem, né, estamos aqui nos nossos 15, 20 anos, 30 anos, ele é baixinho. É como se o cérebro, para eu conversar com o ovário, ele dissesse baixinho, o ovário, produza, né, amadureça um óvulo para que ele seja lançado. Então, é uma conversa
do cérebro com o ovário. E essa conversa tá tranquila, né? Vai baixinho. Só que aí chega um momento, aos 35, 40 anos, que o ovário fica surdo. É como se ele ficasse surdo, mas é porque eu não tenho mais os ovários aqui que possam escutá-lo. Então, quando eu não tenho mais a quantidade de ovário para ser lançado, o FSH e o LH, eles começam a gritar, eles começam a aumentar o valor. Então, vai de 5, de 7 para 20, para 30, para 40, para 50, para 110. Então, ele aumenta até o momento que ele tem uma estabilização. É nesse momento que eu falo que é quando os ovários ficam surdos, que nós temos a fase do fogacho. Algumas mulheres, cerca de 35, 38% das mulheres, não possuem esse fogacho. Por quê? Porque elas simplesmente começam aqui e ela faz isso, ó. Ela não sente uma variação. Então, é normal que algumas mulheres não sintam aquele calor que costuma dar entre as 2 horas da manhã, porque é às 2 horas da manhã que ocorre a liberação desses ditos hormônios luteinizante FSH, tá bom? Então, é por isso que algumas sentem mais calores e outras não. O fato de ter ou não ter calor não significa que a que tem calor tem que fazer reposição e a que não tem que fazer, não. Todos nós somos mulheres e a gente faz esse controle de dosagem de FSH e LH porque nós conseguimos delimitar exatamente quando é que aconteceu essa subida. Enquanto ele não estabilizar, enquanto o cérebro não parar de gritar, de conversar com o ovário, nós não vamos ter a sensação, o término desse calor. E mesmo você que tenha 80, 90 anos, vai existir uma semana do mês onde a gente fica mais irritada, mais emotiva, mais chata, né? Por quê? Porque mesmo que a gente não tenha os ovários, nós continuamos a ser mulheres. E mulher tem essa variação hormonal, diferente dos homens. É por isso que homem, já que eles nasceram da mulher, ele sabe que a mãe dele tinha variações no mês e nós também sabemos. Às vezes a gente não admite, mas nós somos mais sensíveis. Às vezes, para tirar uma sobrancelha, naquela semana é muito pior do que na semana anterior. Então, vale a pena a gente saber qual que é o momento que eu devo ou não fazer uma discussão. Porque isso, independente de ter ou não ter óvulos, de ter ou não ter sangramentos, né? Que é a menstruação, nós vamos continuar sendo mulheres. Isso faz parte de uma cascata hormonal. Os homens, eles também produzem FSH e LH com outras funções de amadurecimento, de lançamento de espermatozoide. Mas no caso de nós mulheres, nós sofremos um pouco mais e ao mesmo tempo nós somos mais protegidas contra infarto, AVC, acidente vascular cerebral, exatamente porque a gente tem bastante essa quantidade de progesterona. A progesterona, ela é tão protetiva, tão pró-vida, tão progesterona, que ela faz com que as mulheres, elas realmente sejam muito mais fortes. Tanto que quando nós médicos, né, temos uma criança que vai nascer prematura, normalmente o neonatologista, o pediatra sempre pergunta assim, é menina ou é menino? Se for menina, muita grande chance dele sobreviver. Se for homem, menores são as chances. Por quê? Porque os nossos hormônios fazem com que, principalmente a progesterona, fazem com que a gente tenha essa capacidade de resistir mais às adversidades, aos problemas. Por isso que ser mulher é ter uma quantidade equilibrada de hormônio. Nós precisamos disso. Uma coisa são os hormônios bioidênticos, são os hormônios isomoleculares. As outras coisas são o que nós já discorremos sobre isso em outros vídeos, os hormônios dito similares, mas diferentes, por isso que eles têm nomes de substâncias diferentes. Não é estradiol, é etilneestradiol. Se a queixa é, doutor, estou na menopausa, tenho secura vaginal, principalmente não tenho mais vontade nem de olhar para o meu marido. Eu até brinco e falo assim que quando a gente entra na menopausa é como se a gente perdesse o olfato,
que a gente vai, né, para um churrasco, mas a gente não sente o cheiro. Então, fazer uma reposição hormonal, procure o seu médico, faça, insista para que ele entenda, né, ou procure outros também, que entenda sobre essa modulação hormonal. A minha opção sempre será a modulação hormonal, com os hormônios isomoleculares bioidênticos, passar na pele, tá? Por quê? Porque simplesmente achar que é normal, perder o interesse pelo companheiro, pela vida, não é assim que funciona. Então, nós precisamos e nós podemos voltar a ter essa vontade, essa alegria de viver, a ter ânimo, a ter uma vagina que não se resseca, uma infecção urinária que não se repete. Quer dizer que infecção urinária tem a ver com falta de hormônio? Sem dúvida nenhuma. A falta, já o próprio nome diz, é falta. O que é modulação hormonal? Modular significa que nós vamos ajustar todos os hormônios interligados. Não existe um hormônio, existe um sistema de hormônios. E quando nós entendemos isto e ajustamos no nosso melhor nível, nós funcionamos melhor. Aqui, olha, nesse esquema um pouquinho complicado, parece complicado, mas eu tentei da melhor forma possível fazer com que vocês consigam enxergar um homem ou uma mulher de uma forma, tá, equilibrada. Então isso serve tanto para homens como para mulheres. O que vai modificar? A única coisa que se modifica vai ser aqui na parte inferior, onde a mulher vai ter os ovários e o homem vai ter o testículo, tá bom? Somente isso. No restante, nós somos iguais. Então, gosto sempre de separar o que nós somos do pescoço para cima, né, que nós chamaríamos de cérebro. Na verdade, cérebro é uma estrutura que faz parte do encéfalo e o hipotálamo também. Mas vamos separar do pescoço para cima, o que comanda a cabeça, e do pescoço para baixo, que seria o corpo. Tudo começa, gente, olha, nessa parte da nossa cabeça, com uma região bastante importante chamada hipotálamo. Hipotálamo é o centro das emoções, é a casa da alma. Por que dizem a casa da alma? Porque é nessa região que nós temos a glândula hipófise, que está aqui no nosso terceiro olho, né? Se a gente cortar o nosso cérebro aqui, nós vamos ter a intersecção da hipófise, pareado a ela a glândula pineal, a casa da alma, né? Composta por cristais de hidróxido de apatita. E nessa zona é onde a emoção se faz, é onde os nossos principais neurotransmissores, eles são produzidos de uma forma mais equilibrada ou menos equilibrada, mas sempre pensando no equilíbrio. O meu objetivo aqui com vocês é que vocês entendam que o nosso estilo de vida, a nossa maneira de agir no nosso dia a dia, sendo com bebidas alcoólicas, sendo com comidas industrializadas, seja se matando com sedentarismo, tudo isso que nós achamos que é gostoso e que é normal se fazer, não é. Isso vai interferir e o seu corpo sempre vai demonstrar que ele está insatisfeito. A insatisfação do seu corpo para com quem guia, né, para quem orienta de uma forma geral, ela se traduz em formas de, primeiro, aparência e doenças. Tudo aparece primeiro na pele, unha e cabelo e gordura, para depois adoecer os órgãos em si, pâncreas, rim, timo, baço e, por último, o cérebro. Então, essa zona da cabeça, ela sempre vai ser preservada ao máximo. Tanto que nós também damos como morte encefálica, né? Morte de uma pessoa, quando o encéfalo cessa suas funções. Voltando aqui para nossa cabeça, olha que interessante. O hipotálamo, ele tem os seus hormônios também, ele produz, como a vasopressina, a ocitocina, mas quem libera é a hipófise. Então, eu coloquei aqui de uma forma didática, porque nós temos a glândula hipófise, nós temos 3 áreas, mas de uma forma didática, nós temos o hormônio adrenocorticotrófico, que vai agir sobre as outras, a região da adrenal e do rim, tá bom? O hormônio melanocítico, estimulador da melanina,
Olha que interessante, quer dizer que é no cérebro que nós temos o controle dos nossos pigmentos da pele, estar mais manchado, menos manchado, ter uma doença que eles chamam de vitiligo, que é baixo nível de melanina, ou ter um alto nível de melanina, que é o melasma, quer dizer que isso está na casa das emoções? Sim. E é por isso que eu teimo com vocês, que não existe creme milagroso que clareia melasma, mas sim mudança de estilo de vida que faça com que você goste mais de você, que você respeite as suas estruturas do corpo como o corpo. Mas para isso nós precisamos aprender que tudo faz parte de um todo, mas que a mancha na pele traduz que o nosso cérebro, a nossa emoção não está boa. Nós não estamos bem conosco mesmo. Então, quando nós temos mancha, precisamos mudar. Nós precisamos mudar as nossas emoções. E não é em relação aos outros, é em relação a nós. Por isso que a mancha, normalmente ela dá... Ah, mas podia manchar, né, Kátia, atrás do joelho? Podia. Mas você não tomaria uma atitude. Manchando a face, você se olha todo dia ao acordar. E isso faz com que você leia, assista esse vídeo, que você procure saber mais sobre isso. Eu vou repetir. Milagres em termos de comprar um produto que clareia sua mancha, isso não vai acontecer. Pode melhorar por alguns dias, mas vai ter o seu efeito rebote. O que a gente tem que mudar é a base, é a essência. A essência do que nós somos e do que nós estamos fazendo conosco é que vai determinar que você vai ter menos mancha ou ausência de manchas. Voltando para o nosso comando da cabeça em relação ao corpo, nós temos também o hormônio da juventude, né? O hormônio do crescimento, o GH. Ele tem a sua grande produção a nível de cérebro e maior ainda a nível de intestino. Então quer dizer que ser jovem é ter um intestino maravilhoso? Sim, maravilhoso. Um cocô 2, 3 vezes ao dia de um formato bom, lembre-se. Hormônio tireoide estimulante é o cérebro, né? É a parte central falando com a tireoide. Lembrar, gente, que o TSH, ele se refere sempre ao T4, porque o cérebro ele é o único órgão que usa T4 na forma de hormônio tireoidiano. O resto do corpo não, o resto do corpo usa T3. Por que o cérebro usa T4 mesmo? Nós temos um vídeo sobre hipotireoidismo, assista ele na íntegra. Mas o cérebro, ele utiliza T4 porque o T4 é um hormônio de depósito, ele dura dias e dias no nosso corpo, então ele não depende da nossa boa vontade, tomar, não tomar, esquecer, não esquecer. É por isso que o cérebro usa T4, o resto do corpo vai usar T3. Nós também temos a prolactina, que produz o leite a nível, né, de estímulo, e a ocitocina, que faz sair o leite. Mas independente disso, quando o nível de prolactina está muito alto, significa que nós estamos muito na mente. Mesmo que a gente não esteja grávida, o homem está com prolactina, mantém a prolactina alta, ou a mulher, e nós vamos discorrer um pouquinho sobre isso, que tem a ver muito com o nosso estresse. Então, o estresse, sempre que nós falarmos de estresse, nós estamos falando de prolactina alta, cortisol alto, quer dizer, essa é uma forma didática para vocês entenderem que tudo se relaciona. Tudo se comunica. Hormônio, a ocitocina também, o nosso hormônio da amorosidade, né? O amor, a pessoa mais amorosa, ela tem uma ocitocina maior. E isso dá para ser regulado. Hormônio antidiurético, quando vocês bebem, quando vocês tomam o álcool etanol, que tanto malefício faz para o fígado e para o cérebro, coitadinhos, né? Eles acabam inibindo o hormônio antidiurético, por isso que a pessoa acaba fazendo muito mais xixi, mas ele está desidratando e concentrando mais o veneno. A longo prazo, o corpo vai fazer o quê? Vai te inchar, vai reter líquido de uma forma que ele consiga fazer a nível de células, porque a nível de rim está sendo perdido. Por isso que uma pessoa que bebe, ela está alterando o hormônio antidiurético a nível de cérebro. Não só ele, mas toda vez que você beber um álcool etanol, você está modificando toda a sua cascata hormonal. Toda a sua cascata hormonal. Você é responsável por aquilo que você faz com você. A partir do momento que você sabe, fica mais difícil. Né? Então, a nossa missão aqui no YouTube, nos vídeos, é fazer com que você entenda. Não é te julgar, é te ajudar a entender que tudo que você faz de mal para você, você vai colher.
Olha aqui, FSH, hormônio folículo estimulante, hormônio luteinizante, são 2 hormônios que normalmente a gente fala assim, é só das mulheres. Não, esses são 2 hormônios pertencentes aos homens e às mulheres, com funções. Olha, hormônio folículo estimulante na mulher, ele vai estimular a ovulação. No homem, ele vai estimular a produção de espermatozoide. LH, hormônio luteinizante, na mulher, a formação do corpo lúteo. E no homem, a formação de testosterona. Olha que lindo! Então, nós, meninos e meninas, nós somos regidos por algo que sabe o que está fazendo. Nós só precisamos não atrapalhar com substâncias externas, com substâncias químicas que vão alterar todo esse funcionamento. A partir daqui, nós vamos ter a tireoide com a paratireoide em pretinho, que vão produzir os hormônios aqui, T4, T3, calcitonina, paratormônio. Então, da tireoide para baixo, nós começamos a nossa saga pelos estímulos dos órgãos e a alteração desses estímulos, a alteração da secreção desses hormônios vão se desenvolver as doenças, né, que vocês chamam de diabetes, de hipertensão arterial, de estresse e assim por diante. Depois da tireoide, nós vamos ter a próxima glândula, a glândula timo, né? O timo é o chakra do timo e do coração, tão famoso, é onde o Tarzan bate e é onde todas as nossas terapias ou induções de aumento de energia, nós indicamos que se bata aqui, ó, nesse peito, se faça a batida para aumentar o sistema imunológico. Olha que louco isso funciona, gente. Isso é muito legal. Timo é onde nós temos o nosso sistema imunológico na maturação das defesas ligadas aos linfócitos. Então, essa glândula produz as famosas timosinas. Depois, mais embaixo, nós teremos o pâncreas, responsável pela produção da insulina e do glucagon. A adrenal, acima do rim renal. Então, nós temos os rins e temos uma glândulazinha, eu até coloquei ela muito grande aqui, mas ela é bem menor, chamada adrenal. Muito importante, nós vamos ter um vídeo só sobre esse tema, sobre a produção do DHEA, do DEA, ou do famoso dehidroepiandrosterona, tão importante para a nossa juventude, para a nossa manutenção da nossa lucidez emocional. O cortisol, o famoso responsável pelo estresse, como é que ele funciona e como é que a gente faz para controlar isso. E a androstenediona, que também está ligado à produção depois dos nossos hormônios. Abaixo dele o rim, que faz a eritropoetina, né, a confecção dos nossos sangues, a maturação do sangue daqui, e a ativação da vitamina D3. A produção é a nível da pele, do colesterol da pele, mas a ativação, fazer com que ela funcione, é a nível renal. Por isso que existem pessoas que têm uma pele torrada, né? Torrada mesmo de tanto tomar sol, mas você vai dosar a vitamina D3 dela, no sangue está ruim. Por quê? Porque o rim não está na sua melhor função. Chegando na parte inferior, em mulher nós vamos ter os ovários e nos homens nós vamos ter os testículos. Tá? Nas mulheres nós vamos ter a produção dos estrogênios, que aí está o estrona, o estradiol e o estriol, a progesterona e a testosterona. Nos homens, a testosterona e o DHT, o dehidrotestosterona, que é mais potente que a testosterona. O tecido adiposo, como um último órgão aqui produtor de hormônios, que produz a leptina, que é o hormônio da saciedade, e produz a adiponectina, que é o hormônio que faz você aumentar ou diminuir a quantidade de células gordurosas, tá bom? Quer dizer, tudo tem função, mas essa função é regida por um comando aqui e também, principalmente pelo estilo de vida que nós levamos. Chegando ao final de uma avaliação hormonal geral, nós tiramos como resumo a importância básica de todos os hormônios, sem dúvida nenhuma. Mas, para mim, Kátia, o que mais se refere à condição humana de estar nessa vida e fazer um diferencial para si mesmo é ter essa energia toda em equilíbrio. A melatonina, produzida pelo nosso cérebro,
que é o mais potente antioxidante de cérebro, de retina, de intestino, do corpo todo. É o mais potente faxineiro. E nós produzimos, mas a gente pode também mandar manipular ou comprar eles prontos na forma de suplementação a nível dos Estados Unidos? Podemos. Então, nós precisamos, claro, ter uma avaliação médica, ter uma orientação, mas são coisas, gente, que fica para vocês. Eu, Kátia, tomo todas as noites, bonitinho. Tomo como antioxidante. Não para a gente pensar assim, mas eu durmo bem. Nós simplesmente dormimos melhor com a melatonina, porque quando você faxina o seu corpo de uma maneira mais rápida, ele esfria a temperatura do corpo, o corpo com uma temperatura menor, ele entra no sono restabelecedor melhor ainda. Então, é por isso que a melatonina é sempre muito bem vista. T3 livre. Normalmente, nós médicos não costumamos pedir, até o próprio convênio médico não libera, né? Não, a Unimed, por exemplo, não os outros convênios. Mas se você tiver essa oportunidade, peça até via particular. Vá no laboratório e peça o T3 livre, o T3 reverso. Porque o T4 é solicitado normalmente e ele serve para o cérebro. Agora, T3 livre, quem vai fazer a ação dele, quem vai fazer o uso dele é o corpo inteiro. Então, se nós não tivermos o T3, como é que toda a cascata hormonal vai funcionar? É claro que tudo está interligado, mas é que normalmente as pessoas não dosam o T3. E eu gosto tanto dele, gente. É a diferença entre viver e não viver, é ter T3. Ele é o maior responsável da nossa perda de formato de corpo, né? Quer dizer, se a menina nasce assim, violão, e depois ela vira pacote, ou os homens também, a gente acha que isso é normal? Não. É um desequilíbrio que vai acontecendo por diversos fatores da vida, mas que também dá para ser suplementado. Cortisol e dihidroepiandrosterona são dois hormônios que entram em equilíbrio. O cortisol também não existe vida, não nada, né, faz você acordar de manhã se você não tiver o cortisol e o T3, são dois hormônios que nós precisamos ter. Isso aqui sempre não pode estar no extremo, nem muito alto, nem muito baixo. Nós precisamos de um equilíbrio. Isso é o nosso manuseio do estresse. E o DHEA, ele faz com que esse estresse acontecer de modo excessivo, ele provoque menos dano ao corpo. Por isso que dosar é o primeiro passo. Saber onde a gente se encontra. FSH. Agora nós entramos para os nossos hormônios sexuais, né? Que a gente diz os famosos hormônios sexuais. É mais fácil de vocês entenderem, por isso que eu chamo assim. Tanto para homem quanto para mulheres. FSH, LH. Tem que dosar para saber em qual momento nós estamos, porque se ele também estiver muito alterado, isso indica alguma patologia, alguma tumoração a nível de estar acontecendo. Progesterona, nosso bendita progesterona, tanto para homens quanto para mulheres, faz com que a gente tenha uma cabecinha boa. Ter progesterona é ter um senso de viver mais coerente. Testosterona, a total e a livre, né? Total é que está sendo utilizada. A livre é que ela está solta, está sem estar ligada à proteína que carrega ela, que chama SHBG. Então, testosterona total e testosterona livre. Estradiol e estrona. Estradiol, nosso hormônio feminino. Não existe mulher chata, existe mulher sem estradiol. E se nós estamos chata porque nós não temos estradiol, nós vamos repor. Mas para isso a gente precisa saber qual que é o nosso nível de estrona. Porque na menopausa, ou a estrona tem que estar baixa. Se ela não estiver baixa, a gente tem que primeiro baixar para depois converter, estar suplementando vocês. É por isso que orquestrar e reorganizar os hormônios significa fazer com que cada um esteja na sua medida certa. Por isso que você precisa de um médico, que você precisa de um exame laboratorial, precisa saber em qual condições nós estamos. Tudo bem que os hormônios são liberados em pulsos. Se você dosar os hormônios todos os dias, por 5 dias, você vai ver que tem uma alteração. Mas é uma alteração que dá para entender como é que você funciona. Agora, o chamado, né, a grande importância desses nossos vídeos é fazer com que você pare de se culpar.
que você entenda que a nossa variação de hormônio, que isso tem a ver com o próprio envelhecimento, com a própria falência, né, dos ovários que param de produzir, nós podemos ser pessoas normais, mesmo sem os ovários, sem estar na fase fértil. Mas para que isso aconteça, nós precisamos de um acompanhamento médico, e esse médico precisa entender dessa nova linguagem de fazer modulação, de fazer suplementação com os hormônios bioidênticos, porque eles são do bem a partir do momento que eles são utilizados de uma forma coerente e na sua medida certa e para a pessoa certa também. Se você não sabe como começar, comece pelas orientações básicas de melhorar seu intestino e melhorar o seu estilo de vida. E, claro, vá procurando ter um parceiro, ter um colega médico que possa estar acompanhando essa vida que você vai trilhar também. Normalmente o médico que participa da modulação hormonal, da suplementação com os bioidênticos, ele também usa para si. Então eu, Kátia, também comecei essa vida toda porque eu precisava cuidar de mim também, né? Não é qualquer um que sabe fazer. Não, é uma linguagem nova, mas que muitos, graças a Deus, estão aprendendo, e a gente aprende para melhorar a nossa saúde e, consequentemente, melhorar a saúde de vocês.